Neuroliderança e o perfil DS, dominante e estável, uma análise dos entregáveis nos níveis neurológicos direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Janeiro de 2026. Em um cenário empresarial marcado por volatilidade e pressão por resultados imediatos, como construir lideranças capazes de aliar firmeza na decisão com a consistência necessária para sustentar o crescimento a longo prazo? A resposta pode estar na interseção entre a neurociência e os perfis comportamentais. Este artigo investiga profundamente a neuroliderança aplicada ao perfil dominante estável, DS, desvendando como este estilo singular de gestão opera desde os impulsos neurológicos até a expressão prática no dia a dia organizacional. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, mapeando os entregáveis concretos que um líder DS oferece em cada nível de experiência da sua equipe, desde a criação de um ambiente seguro até a conexão com um propósito organizacional sólido. Os insights apresentados transcendem a teoria, oferecendo um roteiro aplicável para a identificação, desenvolvimento e potencialização de talentos de liderança que são a espinha dorsal da estabilidade corporativa. Para gestores, diretores de RH e líderes estratégicos, compreender esta dinâmica é fundamental para formar times resilientes, produtivos e altamente engajados, transformando a constância e a proteção em vantagens competitivas tangíveis. Aprofundar este conhecimento é o primeiro passo para institucionalizar uma cultura de alta performance sustentável. Resumo: a neuroliderança, campo interdisciplinar que aplica os achados das neurociências à prática da liderança, oferece novas lentes para compreender a eficácia de diferentes perfis comportamentais. Este estudo tem como objetivo central analisar, sob a ótica da neuroliderança, os entregáveis específicos associados ao perfil comportamental dominante estável, DS, nos diferentes níveis neurológicos propostos pelo modelo de Robert Dilts. A metodologia adotada é de natureza teóricos-exploratória, fundamentada em uma revisão bibliográfica sistemática que integra literatura clássica sobre perfis comportamentais, teorias contemporâneas da liderança e evidências recentes das neurociências cognitivas e afetivas. Os resultados da análise indicam que o perfil DS opera a partir de uma base neuropsicológica associada a um equilíbrio entre os sistemas de abordagem, relacionado à dominância e à conquista de metas, e os circuitos de afiliação e estabilidade emocional. Esta configuração se manifesta de forma coerente e escalonada através dos níveis neurológicos. No nível de ambiente, o líder DS promove estrutura e segurança psicológica, ativando nos colaboradores regiões cerebrais ligadas à redução da ameaça, como a amígdala. Em comportamentos, a firmeza e a constância observáveis reforçam padrões neurais de previsibilidade e eficiência. Suas capacidades são ancoradas em uma forte função executiva, com ênfase no córtex pré-frontal para gestão de metas e regulação emocional. Nos níveis de crenças e identidade, valores como lealdade e responsabilidade atuam como princípios norteadores que alinham redes neurais de significado e autoimagem coletiva. Por fim, no nível de propósito, a missão de servir pela estabilidade fornece um sentido transcendente que engaja sistemas de recompensa intrínseca. Conclui-se que o líder DS personifica um arquétipo vital de guardião organizacional, cujos entregáveis, quando conscientemente desenvolvidos e aplicados, constituem um antídoto neural contra a instabilidade e a incerteza, favorecendo ecossistemas de trabalho resilientes e sustentáveis. O estudo evidencia a utilidade do modelo dos níveis neurológicos como ferramenta diagnóstica e de desenvolvimento para uma liderança mais consciente e neurologicamente informada. Palavras-chave: neuroliderança, perfil comportamental dominante estável, níveis neurológicos, liderança protetiva, segurança psicológica, neurociência organizacional. Introdução. O século XXI impôs às organizações um ambiente de complexidade acelerada, volatilidade e demandas por adaptação constante. Neste contexto, a busca por modelos de liderança mais eficazes e cientificamente embasados culminou no surgimento da neuroliderança,
um campo de estudo e prática que investiga como o cérebro influencia e é influenciado pelos processos de liderança e colaboração, Rock, 2009. A proposta central é traduzir conhecimentos das neurociências em estratégias práticas para melhorar a eficácia individual e coletiva no trabalho, focando em aspectos como tomada de decisão, regulação emocional, influência e criação de ambientes propícios à inovação. Paralelamente, as ferramentas de avaliação de perfis comportamentais, como o DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade, continuam sendo amplamente utilizadas para mapear tendências naturais de comportamento em contextos profissionais. O perfil DS, dominante estável, representa uma combinação específica destas dimensões, caracterizando indivíduos que unem a determinação e a orientação a resultados, traço dominante, com a paciência, a consistência e um forte foco na proteção e no bem-estar da equipe, traço estável, Marston, 1928. Este perfil constitui um fenômeno particularmente interessante para a neuroliderança, pois parece integrar, em um mesmo arcabouço comportamental, impulsos aparentemente distintos, a assertividade da ação e a serenidade da constância. Contudo, ainda há uma lacuna na literatura quanto à análise sistemática de como as predisposições deste perfil se articulam e geram impactos concretos em diferentes dimensões da experiência organizacional. O modelo dos níveis neurológicos, desenvolvido pelo especialista em programação neurolinguística, PNL, Robert Dilts, 1990, 2003, oferece uma estrutura pertinente para superar esta limitação. O modelo propõe que a experiência humana é organizada em níveis lógicos e hierárquicos, que vão desde o ambiente e comportamentos mais externos até a identidade e o propósito mais profundos. Alterações em níveis superiores causam impactos cascata nos inferiores, enquanto mudanças nos níveis inferiores podem, mas não necessariamente, afetar os superiores. O problema de pesquisa que norteia este artigo reside, portanto, na seguinte questão: quais são os entregáveis específicos e diferenciados de um líder com perfil DS em cada um dos níveis neurológicos, ambiente, comportamentos, capacidades, crenças e valores, identidade e propósito, e como a neuroliderança pode explicar a base neuropsicológica destes entregáveis. O objetivo geral é analisar a interface entre o perfil DS e a neuroliderança através da estrutura dos níveis neurológicos. Como objetivos específicos, busca-se: 1. Descrever as características centrais do perfil DS à luz de construtos das neurociências. 2. Mapear e detalhar os entregáveis deste perfil em cada nível neurológico. E 3. Discutir as implicações práticas desta análise para o desenvolvimento de lideranças e a gestão de talentos. A justificativa para este estudo é dupla. Teoricamente, ele contribui para a integração de modelos distintos, perfis comportamentais, PNL e neurociência, em uma análise coerente. Praticamente, ele oferece aos profissionais de gestão de pessoas e aos próprios líderes um mapa detalhado de pontos fortes a serem potencializados e possíveis áreas de atenção, permitindo intervenções de desenvolvimento mais precisas e neurologicamente informadas. Desenvolvimento. A compreensão do perfil DS no contexto da neuroliderança exige uma análise multifacetada, iniciando pela sua fundamentação neuropsicológica. Do ponto de vista das neurociências, o traço dominante pode ser associado a uma maior atividade e eficiência em circuitos cerebrais relacionados à abordagem, à tomada de iniciativa e à busca por recompensas, com o envolvimento de áreas como o córtex pré-frontal dorsolateral, planejamento e ação, e o estriado ventral, motivação, Dupuy, Collins, 1999. Já o traço estável, frequentemente ligado à cooperação, à estabilidade emocional e à aversão ao conflito, pode correlacionar-se com uma maior regulação do sistema límbico, particularmente da amígdala, centro de processamento de ameaças, pelo córtex pré-frontal ventromedial, e com uma maior sensibilidade a sinais de afiliação e conexão social, mediados por sistemas como os da ocitocina, Cosfeld et al., 2005. O perfil DS, portanto, potencialmente representa uma configuração cerebral que equilibra sistemas de ação e conquista, com sistemas de vínculo e estabilidade,
permitindo ao líder ser assertivo sem ser agressivo e protetor sem ser passivo. Esta configuração fornece a base biológica para os entregáveis observáveis em cada nível neurológico. No nível mais básico de ambiente, o líder DS tem como entregável principal a criação e manutenção de um contexto estruturado, previsível e seguro. Na terminologia da neuroliderança, este líder é um facilitador natural da segurança psicológica, um construto definido como a crença compartilhada de que a equipe está segura para correr riscos interpessoais, como expor ideias ou admitir erros. Edmondson, 1999. Neurocientificamente, ambientes imprevisíveis e hostis ativam frequentemente a resposta de ameaça no cérebro, liberando cortisol e redirecionando recursos cognitivos para a defesa, o que prejudica funções superiores como a criatividade e a resolução de problemas complexos. Rock, 2009. Ao estabelecer clareza de papéis, processos estáveis e um tom de respeito constante, o líder DS reduz sinais de ameaça social, ativação da amígdala, no ambiente. Sua presença tranquila e confiável sinaliza, em nível neural para a equipe, que o contexto é estável e que os erros serão tratados como oportunidades de aprendizado, não como motivos para punição. Este é o alicerce sobre o qual a alta performance contínua se constrói, pois libera a capacidade cognitiva dos colaboradores para o trabalho focado e a colaboração. Estas escolhas ambientais são sustentadas por comportamentos consistentes e observáveis. O líder DS decide com firmeza, comunicando-se com clareza e transparência, o que reduz a ambiguidade e a incerteza, dois potentes geradores de estresse neural. Ele mantém constância operacional, ou seja, age de maneira coerente com seus princípios e com as regras estabelecidas, fortalecendo a previsibilidade. Quando pressões externas ameaçam a equipe, seu comportamento se volta para a proteção, atuando como um escudo entre a turbulência organizacional e o grupo. Este comportamento protetivo não é passivo, é uma ação ativa de filtragem e mediação. Do ponto de vista neurológico, esta constância comportamental cria padrões neurais de hábito e expectativa na equipe. O cérebro é uma máquina de previsão, Barr, 2009, e a repetição confiável de ações por parte do líder gera, nos cérebros dos liderados, modelos internos estáveis que facilitam a adaptação e economizam energia mental. A firmeza na decisão, desde que fundamentada, também reduz a paralisia por análise no grupo, fornecendo um direcionamento claro que ativa os circuitos de busca por metas dos membros da equipe. Para sustentar tais comportamentos, o líder DS mobiliza um conjunto específico de capacidades. Dentre elas, destacam-se a gestão metódica de objetivos de longo prazo e a disciplina pessoal. Neuroanatomicamente, estas capacidades dependem fortemente da função executiva, sediada no córtex pré-frontal. Esta região é responsável pelo planejamento, controle de impulsos, foco sustentado e flexibilidade cognitiva. Miyake et al., 2000. O líder DS, com sua orientação estável, tende a exercer um controle inibitório eficaz, mantendo o curso traçado mesmo perante distrações. Outra capacidade fundamental é a liderança protetiva, que vai além de um simples comportamento e se torna uma competência estratégica de gestão de recursos e de blindagem da equipe. A estabilidade emocional sob pressão é talvez a capacidade mais crítica. Ela envolve a regulação da resposta ao estresse, um processo que depende da conexão entre o córtex pré-frontal, modulação, e o sistema límbico, reatividade. A capacidade de permanecer sereno em crises é um entregável neurológico direto para a equipe, funciona como um sinal de segurança que modula, por meio de mecanismos de contágio emocional e neurônios espelho. Gallese, 2009, os estados límbicos dos colaboradores, mantendo a coerência coletiva. Estas capacidades são, por sua vez, alimentadas por um sistema profundo de crenças e valores. Valores como lealdade, responsabilidade, compromisso e perseverança não são meros adereços éticos, são princípios organizadores internos que filtram a percepção da realidade e guiam a tomada de decisão. Para a neuroliderança, crenças são padrões de pensamento consolidados que criam atalhos neurais.
Quando um líder acredita profundamente na responsabilidade pelo seu time, essa crença ativa automaticamente redes neurais associadas ao cuidado e à previsão de consequências ao tomar decisões. A lealdade, por sua vez, fortalece os laços de confiança, que são mediados neurologicamente por sistemas de recompensa social. A ocitocina, um neurotransmissor ligado ao vínculo e à confiança, é liberada em interações sociais positivas e previsíveis, reforçando a coesão do grupo. Zak, 2017. As crenças do líder DS, portanto, atuam como um sistema operacional ético, que, ao ser consistentemente demonstrado, estimula a produção de neuroquímicos promotores de coesão e confiança no grupo, fortalecendo a cultura organizacional. No nível de identidade, a síntese desses elementos forma a autoimagem do líder guardião, ou sustentador. Esta não é uma identidade baseada no carisma explosivo ou na inovação disruptiva, mas na confiabilidade e na capacidade de assegurar resultados no longo prazo. É a identidade do arquiteto da resiliência organizacional. Segundo Dilts, 2003, mudanças neste nível são profundas e transformadoras. Quando um líder se identifica como um guardião, todas as suas ações, capacidades e crenças se alinham para servir a essa missão pessoal. Neurocientificamente, a identidade está ligada a redes neurais de autoconceito e narrativa pessoal, envolvendo regiões como o córtex pré-frontal medial e o lobo parietal inferior. Northoff et al., 2006. Uma identidade clara e positiva como guardião fornece uma fonte interna de significado e direção, que auxilia na regulação emocional e na persistência frente a adversidades, impactando positivamente a autoeficácia do próprio líder. Finalmente, no nível mais abstrato e motivador, encontra-se o propósito espiritual, definido aqui não em um sentido religioso, mas como a contribuição última e transcendente que o indivíduo busca oferecer. Para o perfil DS, este propósito frequentemente se articula como servir por meio da estabilidade, segurança e continuidade organizacional. É uma missão de sustentação da vida organizacional. Enquanto outros perfis podem ter propósitos ligados à transformação ou à inspiração, o DS foca em prover a base sólida sobre a qual a transformação pode ocorrer com segurança. Neurologicamente, a conexão com um propósito maior ativa sistemas de recompensa intrínseca e significado, liberando dopamina não apenas pela conquista de uma meta, mas pela sensação de contribuição para algo que transcende o self. Lewis, 2020. Este sentido de propósito é um poderoso antídoto contra o esgotamento, burnout, pois fornece uma reserva de motivação resiliente. Para os liderados, trabalhar sob um líder com tal propósito transmite uma sensação de legado e de fazer parte de algo durável e significativo, aumentando o engajamento profundo. Conclusão. A análise conduzida neste artigo demonstra que a integração do modelo dos níveis neurológicos com os preceitos da neuroliderança oferece uma ferramenta robusta e multidimensional para desvendar a complexidade do perfil de liderança dominante estável, DS. Conclui-se que o líder DS não é simplesmente um executor determinado ou um gestor pacífico, mas um arquiteto neural da estabilidade. Seus entregáveis são progressivos e interconectados, partem da criação de um ambiente seguro, reduzindo a ativação da amígdala e promovendo segurança psicológica, materializam-se em comportamentos firmes e constantes, estabelecendo previsibilidade neural, são sustentados por capacidades de gestão, disciplina e regulação emocional, função executiva do córtex pré-frontal, são guiados por crenças de lealdade e responsabilidade, que ativam circuitos de confiança e vínculo, consolidam-se na identidade de guardião confiável, alinhando redes neurais de autoconceito, e são inspirados pelo propósito de servir através da continuidade, ativando sistemas de recompensa intrínseca e significado. A significância prática desta análise é considerável. Para as organizações, ela oferece um mapa para identificar, valorizar e desenvolver este perfil, muitas vezes menos visível que perfis mais extrovertidos, mas fundamental para a saúde organizacional de longo prazo. Para os profissionais de desenvolvimento de lideranças, sugere intervenções específicas por nível neurologicamente informadas,
treinar a regulação emocional, capacidades, trabalhar crenças limitantes, crenças, ou clarificar a identidade e o propósito, identidade, propósito, do líder DS. Teoricamente, o estudo valida a utilidade de modelos integrativos para a compreensão da liderança, indo além de descrições comportamentais superficiais. Como recomendações para pesquisas futuras, propõe-se 1. Estudos empíricos que meçam, através de técnicas como a neuroimagem ou psicofisiologia, as correlações neurais específicas em líderes identificados como DS durante situações de pressão ou tomada de decisão. 2. Pesquisas de campo longitudinais que avaliem o impacto de equipes lideradas por perfis DS em indicadores organizacionais como retenção de talentos, resiliência em crises e sustentabilidade de resultados, e 3. A investigação de possíveis sombras ou armadilhas neurológicas deste perfil, como uma possível resistência excessiva à mudança ou dificuldade em lidar com ambiguidades criativas, e como a neuroliderança pode auxiliar no equilíbrio destas tendências. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Barr, M. The Proactive Brain, Memory for Predictions. Philosophical Transactions of the Royal Society B. Biological Sciences, v. 364, número 1521, p. 1235 a 1243, 2009. 2. Depuy, R. A. Collins, P. F. Neurobiology of the Structure of Personality, Dopamine, Facilitation of Incentive Motivation, and Extraversion. Behavioral and Brain Sciences, v. 22, número 3, p. 491 a 569, 1999. 3. Dilts, R. Changing Belief Systems with NLP. Cupertino, Meta Publications, 1990. 4. Dilts, R. From Coach to Awakener. Capitola, Meta Publications, 2003. 5. Edmondson, A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, v. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. 6. Gallese, v. Mirror Neurons, Embodied Simulation, and the Neural Basis of Social Identification. Psychoanalytic Dialogues, v. 19, número 5, p. 519 a 536, 2009. 7. Kosfeld, M. et al. Oxytocin Increases Trust in Humans. Nature, v. 435, número 7042, p. 673 a 676, 2005. 8. Lewis, G. The Purpose Power. How to Engage Your Heart, Your Brain, and Your Culture. Austin, Greenleaf Book Group Press, 2020. 9. Marston, W. M. Emotions of Normal People. New York, Harcourt, Brazen Company, 1928. 10. Miyake, A. et al. The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex, Frontal Lobe, Tasks, a Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, v. 41, número 1, p. 49 a 100, 2000. 11. Northoff, G. et al. Self-Referential Processing in Our Brain, a Meta-Analysis of Imaging Studies on the Self. Neuroimage, v. 31, número 1, p. 440 a 457, 2006. 12. Rock, D. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. New York, Harper Business, 2009. 13. Zak, P. J. The Neuroscience of Trust, The Moral Molecule and the Management of Organizations. Boston, Harvard Business Review, Jan Feb 2017. 14. Boyatzis, R. McKee, A. Liderança e Inteligência Emocional, a inteligência emocional na formação de líderes de sucesso.
Tradução de Ivo Korytowski. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 15. Goleman, D. O cérebro e a inteligência emocional, novas perspectivas. Tradução de Ivo Korytowski. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 16. Davidson, R. J. Bagley, S. O perfil emocional do seu cérebro, como sua história única afeta sua maneira de pensar, sentir e viver, e como você pode mudá-la. Tradução de Rita Vinagre. São Paulo, Cultrix, 2013. 17. Dispenza, J. O placebo é você, como dar ao seu cérebro o comando para a autocura. Tradução de Cristina Yamagami. São Paulo, Cultrix, 2015. 18. Drucker, P. F. O gerente eficaz. Tradução de Carlos Lobo. Rio de Janeiro, Zahar, 2014. 19. Ekman, P. A linguagem das emoções. Tradução de Lúcia Brito. São Paulo, Leia, 2011. 20. Fleming, S. M. Dolan, R. J. The Neural Basis of Metacognitive Ability. Philosophical Transactions of the Royal Society B. Biological Sciences, v. 367, número 1594, p. 1338 a 1349, 2012. 21. Gilbert, P. A mente compassiva, uma nova abordagem para o desafio da vida. Tradução de Leonardo Pinto Silva. Porto Alegre, Artimed, 2014. 22. Goleman, D. Boyatzis, R. McKee, A. Liderança Primal, a inteligência emocional na arte de comandar. Tradução de Ivo Korytowski. Rio de Janeiro, Elsevier, 2002. 23. Renan, M. T. Freeman, J. Structural Inertia and Organizational Change. American Sociological Review, v. 49, número 2, p. 149 a 164, 1984. 24. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Tradução de Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 25. Ketis de Vries, M. F. R. O Líder na Intimidade, um ensaio sobre as qualidades da liderança. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. São Paulo, Atlas, 2003. 26. Cousins, J. M. Posner, B. Z. O Desafio da Liderança. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro, Elsevier, 2011. 27. Lencioni, P. Os 5 Desafios das Equipes, um modelo de liderança para criar times coesos. Tradução de Maria do Carmo Zanini. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. 28. Lewin, K. Teoria de Campo em Ciência Social. Tradução de Cipriano Lucchesi. São Paulo, Pioneira, 1965. 29. Lieberman, M. D. Social Cognitive Neuroscience, A Review of Core Processes. Annual Review of Psychology, v. 58, p. 259 a 289, 2007. 30. Mintzberg, H. Managing. São Paulo, Bookman, 2010. 31. Roque, D. Page, L. J. Neurociência na Prática, Coaching com base no funcionamento do cérebro. Tradução de Bruno Alexander. São Paulo, IBC, 2011. 32. Shine, E. H. Cultura Organizacional e Liderança. Tradução de Cristina Yamagami. São Paulo, Atlas, 2009. 33. Seligman, M. E. P. Florescer. Uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. Tradução de Cristina Paixão Lopes. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 34. Sinclair, A. Doing Leadership Differently, Gender, Power and Sexuality in a Changing Business Culture. Australian Journal of Management, v. 25, número 2, p. 233 a 252, 2000.
35. Tem, CM, busca interior, porque fazer o bem é bom para você. Tradução de Eliana Rocha, Rio de Janeiro, Sextante, 2013. 36. UHLBN, M. Marion, R. McKelvey, B. Complexity Leadership Theory, Shifting Leadership from the Industrial Age to the Knowledge Era. The Leadership Quarterly, V. 18, número 4, p. 298 a 318, 2007. 37. Waldersley, J. et al. The Neurobiology of Trustworthy Behavior. Biological Psychiatry, V. 78, número 7, p. 452 a 457, 2015. 38. YUKL, G. Liderança nas organizações. Tradução de Mônica Rosenberg. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2010. 39. Zohar, D. Liderança espiritual, o líder como agente de sentido. Tradução de Lenita Esteves. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 40. Zuckerman, M. Psychobiology of Personality. 2. Ed. Cambridge University Press, 2005. Hashtag estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.